Boa noite. Convidar a todos que abram suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome porque o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é bondoso, é misericordioso e tem perdoado os nossos pecados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu santo nome. Queremos, ó Pai, viver piamente para a honra e glória de Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, ser fortalecidos para trabalhar naquilo, ó Deus, que é necessário empenhar esforço. Queremos louvar o Teu santo nome, ó Deus, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, porque o Senhor nos resgatou da perdição eterna e o Senhor tem nos prometido os céus, ó Pai, onde habita Jesus Cristo, nosso Senhor, com quem estaremos eternamente, ó Pai, e viveremos, ó Pai, uma felicidade que não pode ser verbalizada, ó Pai, aqui na terra. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para com esse povo, e o Senhor não tem agido, Senhor, na Tua ira, mas o Senhor tem a retido, e o Senhor tem provido salvação aos homens através de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para fazer a Tua obra aqui na terra, Senhor, e que todos nós possamos estar empenhados, ó Deus. Abençoa essa Tua palavra, que ela possa entrar nos corações de cada um por meio do Santo Espírito, possa ser aplicada às nossas vidas e que nós possamos ser cristãos piedosos, em nome de Jesus. Amém. Qual é o preço da salvação? Essa é uma pergunta, irmãos, que nós devemos fazer. É obviamente que quando nós falamos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, nós entendemos que o preço da salvação do homem não é nada mais e nada menos do que o sangue de Jesus Cristo expiado naquela cruz do Calvário. Esse é o preço para que possa haver salvação, que pessoas possam ser remidas dos seus pecados, para que pessoas possam se achegar a Jesus Cristo, possa ter restabelecida a comunhão com Deus, possa se achegar a Deus em oração e possam ser ouvidos por Deus na realidade. Para que nós possamos começar um relacionamento com Deus, nós necessariamente temos que passar por Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Sem isso, nada vai acontecer. Nós não vamos ter relação nenhuma com Deus. Mas o que custa a cada um de nós crer em Jesus Cristo? A palavra de Deus, ela fala que é necessário ter fé. Mas essa fé não é uma fé qualquer, é uma fé toda especial. Não é a fé que nós comumente manifestamos com relação a alguma coisa que temos aqui na terra. Que temos fé em sarar, ser curado de alguma doença. Não é desse tipo de fé que nós estamos falando, não é desse tipo de fé que a palavra de Deus fala. É uma fé totalmente diferenciada, é uma fé que ela é provada e aprovada por meio de tribulações. Talvez, irmãos, nós estejamos aqui reunidos num grupo de pessoas que se manifestam, se declaram cristãs, né, e oro a Deus para que isso seja verdadeiro, que seja realmente algo motivado pela ação do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Mas cada um de nós que professamos sermos cristãos, nós devemos atentar para um detalhe que eu tenho certeza, muitas pessoas que se dizem cristãs não têm se atentado. E a questão é o preço. Qual é o preço a ser pago por sermos discípulos de Jesus Cristo? Qual é o preço de nós sermos salvos? Qual é o preço que cada um de nós, como seres humanos, pagamos quando nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas? A palavra de Deus, ela deixa bastante claro que nós precisamos parar e fazer contas. Ninguém adentra no ministério de Jesus Cristo, se declara, se precipita dizendo que é um discípulo de Jesus, sem antes parar para calcular e fazer as contas daquilo que você vai perder em comparativo com aquilo que você vai ganhar.
Porque a palavra de Deus ela está repleta de exemplos de que isso vai custar algo a você. Então, irmãos, antes de você se manifestar, ou talvez você nunca tenha se manifestado como um discípulo de Jesus Cristo, e eu tenho a dizer a você que você deveria realmente atentar para esse convite do Senhor, para que você seja um discípulo dele. Que você deva atentar para o benefício de ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas eu peço para que você, antes de fazer esse seu compromisso verbal, que algo aconteça na sua vida, que você possa considerar qual é o peso do compromisso que você está fazendo. Porque isso vai refletir na vida que você vai ter daqui em diante. Isso reflete na forma como você frequenta os cultos dentro da igreja, na forma como você lida com os problemas na sua vida, na forma como você trabalha no seu trabalho secular. Todas essas coisas, elas estão comprometidas quando você faz um compromisso verbal, você entende que é a coisa certa a ser feita, mas quando você não pesa as consequências da decisão que você está tomando. E a minha ocupação na noite de hoje, irmãos, é procurar falar a respeito do preço. E eu tenho a dizer, irmãos, que o preço para ser um discípulo de Jesus Cristo se inicia com a piedade. A piedade é o primeiro passo. Mas eu quero chamar a atenção para aquilo que esse versículo aqui nos diz. No versículo 12, o apóstolo Paulo, falando a respeito das tribulações e perseguições, aflições que ele havia passado lá em Antioquia, em Icônio, em Listra, e quantas outras perseguições ele havia sofrido durante todo o seu ministério, né? Mas ele fala aqui no final do versículo 11, ele fala, e o Senhor de todas me livrou. Ou seja, ele estava contando com um poder que era superior ao poder dos homens. Os homens queriam a morte do apóstolo Paulo, mas ele era um homem tal, usado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus o livrou enquanto quis, para que a obra pela qual ele havia sido chamado fosse completa e cumprisse. Ninguém poderia impedir o apóstolo Paulo no meio da sua jornada, porque Deus havia dado uma missão para o apóstolo Paulo. Ela tinha um começo, ela tinha um meio, ela tinha um fim. E ninguém jamais no mundo inteiro poderia impedir o apóstolo Paulo de concluir a sua carreira, porque ele estava cumprindo uma carreira que ele sabia bem qual era. Ele sabia por que ele havia sido chamado. Ele sabia qual era a missão dele nessa terra. Mas ele fala aqui no versículo 12, que aquilo não se restringia somente a ele por ele ser apóstolo. Ou seja, um apóstolo se esperava o quê? Que ele fosse perseguido, que ele sofresse, mas que ele demonstrasse fé em Jesus Cristo, mesmo durante o seu sofrimento, mesmo durante as tribulações que ele passava, que ele mostrasse que realmente havia algo diferente nele, porque afinal de contas, ele era um daqueles que era tido como exemplo dos demais cristãos. Então os cristãos, quando queriam ver uma pessoa que era fiel a Deus, eles olhavam para os apóstolos, porque os apóstolos, eles de fato eram esse exemplo. Eram homens que haviam perdido várias coisas nessa vida, haviam sofrido muitas perseguições, assim como o apóstolo Paulo relata, mas que eles continuavam totalmente fiéis ao propósito de cumprir a carreira pela qual Jesus Cristo os haviam chamado. Mas ele fala aqui no versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Ou seja, ele fala aqui que o fato dele estar sendo perseguido não é pelo fato dele ser simplesmente o apóstolo. É claro que é por conta do trabalho dele, era por conta daquilo que ele fazia, era por conta do interesse dele em pregar o evangelho onde ele estava, era por conta da coragem dele de não se calar, mas ir e falar a verdade sempre onde ela estivesse. Era por conta da forma de vida que aquele homem tinha, sim. Mas era uma forma de vida piedosa. Ele fala aqui que aqueles que querem viver piamente, ou seja, aqueles que querem viver honrando a Deus, glorificando ao Senhor, essas pessoas, elas sofrerão perseguição. Eu quero completar, irmãos, esses versículos aqui, convidando vocês a abrirem em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Jesus Cristo aqui ensinando como nós devemos seguir a Jesus Cristo. E ele dizia assim a todos, versículo 23 do capítulo 9 de Lucas: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ora, então quer dizer que para seguir Jesus Cristo não basta eu fazer uma confissão num dia de domingo. Quer dizer que implica que depois da minha confissão eu devo pegar essa cruz, colocar sobre mim todos os dias e seguir a Jesus Cristo. Versículo 24.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si próprio? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós vemos aqui 3 aspectos principais dentro desses versículos que implicam o seguir a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, se você quer seguir a Jesus Cristo, você tem que tomar uma cruz. E aqui ele não explica muito bem o que vem a ser essa cruz, mas nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Mas ele fala da necessidade de carregar uma cruz. Basta você ter na sua mente aí que Jesus Cristo, quando estava carregando a sua cruz, ele sofria tanto naquele momento que ele não aguentava o peso da cruz que estava carregando, e foi pedido para que um outro homem carregasse a sua cruz até o local onde ele seria crucificado. Ou seja, é algo no mínimo incômodo, cansativo, que realmente prova o físico daquele que o carrega. E se nós transportarmos isso para questões espirituais, você pode esperar sofrimento, assim como fala lá em 2 Timóteo, como nós lemos. Fala também aqui nesse versículo que não apenas a cruz é tomada por nós, mas ele fala que qualquer um que quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. Ou seja, você tem tanto apreço à sua própria vida e você tem feito da sua vida aquilo que você bem entende, mas você deve considerar que o momento em que você aceitar a Jesus Cristo, quando você quiser ser de fato um discípulo de Jesus, você vai ter que abrir mão daquilo que você tanto preza. A sua vida vai ter que te deixar. Ou em outras palavras, você vai ter que deixar a sua própria vida. E ele fala no versículo 26, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O que isso implica? Isso implica em que nós vamos estar portando uma palavra que muitas vezes as pessoas elas vão rejeitar. A sua forma de vida, a sua forma de lidar com as coisas, a forma como você conversa, tudo aquilo que está ao redor da sua própria vida pode ser algo vergonhoso. As pessoas elas vão te ridicularizar por conta disso, por conta das suas decisões, por conta da sua palavra, por conta deles estarem andando num desenfreamento e você falar alguma coisa condenando aquele caminho, aquele rumo que essas pessoas estão tomando. Mas a palavra de Deus ela diz que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, porque aquele que se envergonhar da palavra do Senhor, ele há de se envergonhar daqueles que se envergonharam dele no dia em que ele retornar juntamente com seus santos anjos para julgar os homens. Percebam que seguir a Jesus Cristo não é algo tão simples. É algo que exige de cada um daqueles que se dizem verdadeiramente cristãos. Existe um preço a ser pago por cada um de nós. E nós devemos estar atentos ao preço que é requerido de cada um, por meio da palavra de Deus, porque essas coisas, elas redundam em glória para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Se você algum dia se disse cristão, como que tem sido a sua vida? Considere se você está pagando algum preço. Pense a respeito do que você está fazendo na sua vida e se de fato você paga algum preço por seguir a Jesus Cristo, ou a sua vida está muito tranquila e sossegada. Você não sofre afronta de nenhum tipo na sua vida. Existe um grande problema aí, porque o mundo ele jaz no maligno, e o mundo ele funciona com as engrenagens de Satanás. E se você está vivendo nesse mundo, necessariamente o mundo está te oferecendo coisas, ele está te tentando em determinadas coisas, ele está te provando em muitas coisas. E a pergunta é, como você tem reagido com relação a essas coisas? Porque se você não está tendo tribulação, dificuldade, apatia, se você não se sente muitas vezes desanimado por conta de estar lutando continuamente contra os pecados e sendo derrotado vez após outra por ele, tem alguma coisa muito errada com você, porque você talvez não esteja nem lutando contra essas coisas, e já esteja no curso desse mundo, andando tal qual o mundo pede que você ande. Como que nós podemos observar, irmãos,
quando nós não estamos sendo pessoas tal qual o apóstolo Paulo menciona. Quando nós olhamos para as nossas vidas e nós não vemos nenhuma dificuldade espiritual nela. Eu gostaria ainda de pedir a vocês que abrissem lá em Mateus no capítulo 10. Que coloca ainda as coisas sobre uma outra perspectiva. No capítulo 10, no versículo 37, Evangelho de Mateus, Jesus Cristo diz que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, nós estamos falando aqui, Jesus Cristo, na realidade, fala a respeito de coisas bastante dramáticas, porque ele fala a respeito de pai, de mãe e de filhos. E ele fala que nós não devemos amar pai, mãe e filhos mais do que a ele. Porque se nós assim não o fizermos, nós não somos dignos de Jesus Cristo. E aí eu quero que você pense no seguinte fato. Será que quando ele fala, ele não é digno de mim, ele está falando que algum cristão pode ser salvo sem ser digno dele? Olha, eu não acredito nessa forma de se interpretar essa passagem. Se você não é digno de Cristo, é porque você não estará com Cristo quando você morrer ou quando Jesus Cristo voltar. Será que você pode mensurar algo mais importante aqui na terra, em termos carnais, do que a sua família, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos? E Jesus Cristo ele vai justamente no ponto central, naquilo que mais nos atinge, naquilo a que nós podemos estar mais sujeitos. O que dirá então, irmãos, daquelas coisas que são as menores, as mais pequenas, as insignificantes, que nós trocamos por conta de Jesus Cristo? Irmãos, a consequência de pessoas impiedosas dentro da igreja é o reflexo da igreja. Por que nós olhamos muitas vezes para as igrejas e para a nossa própria igreja e nós vemos uma igreja que não evangeliza, igrejas que não têm jovens, porque os jovens não se convertem e os que manifestaram conversão saem da igreja, são disciplinados, vivem como não se fossem crentes. Isso aqui é geral, tanto não só para jovens, mas para os próprios cristãos. Se tem uma festa no sábado anterior, eles não aparecem no domingo de manhã, porque é pedir demais que estejam em 2 atividades em menos de 12 horas. Isso acontece inclusive com os cultos. O segundo culto do domingo de manhã, ele sempre é o pior culto em frequência dentro da nossa igreja, por conta de que houve um culto, uma sessão regular de negócio, a celebração da Santa Ceia no sábado anterior, e muitos daqueles que participam da Ceia do Senhor, que participam desse culto de negócios, não estão no domingo de manhã na igreja. E a pergunta é, por conta do quê? Será que é por conta da confraternização, que às vezes se estende um pouco mais além do horário? Mas você não é obrigado a participar da confraternização se isso é um impeditivo para você. Nós vemos pessoas trocando a palavra de Deus e a comunhão com os irmãos por qualquer coisa. Não existem conversões nas igrejas, muitos dormem nos cultos, existe um desânimo generalizado, existe mau testemunho sendo dado por muitos pseudo-cristãos, existe o amor ao dinheiro latente, minando a igreja, e existe disciplina de membros frequentemente. Isso é reflexo do que, irmãos? Isso é reflexo de pessoas que não consideraram o preço que deveriam estar dispostos a pagar quando se professaram cristãos. Muitos começaram bem, mas hoje não fazem a menor consideração a respeito daquilo que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e se submeter àquilo que Jesus Cristo pede. Jesus Cristo não pede nada mais e nada menos do que simplesmente a sua vida toda. Será que você está preparado para dar a sua vida para Jesus Cristo?
Ou você ainda tem reservas? Existem áreas que Jesus Cristo não pode atuar na sua vida porque aquilo ali diz respeito somente a você. E você quer deixá-lo de fora disso. Jesus Cristo comprou a sua vida pelo seu próprio sangue. E se Ele comprou a sua vida, ela não te pertence mais. Irmãos, eu quero que vocês tomem essa mensagem aqui de forma individual. Assim como eu procuro tomar ela individualmente para mim, mas que vocês não pensem a respeito de isso se aplica a fulano, isso se aplica a ciclano. Porque a gente vai mencionar aqui vários aspectos a respeito daquilo que acontece dentro da nossa igreja, e é muito fácil para a gente olhar para a vida de uma outra pessoa e falar assim, isso aí está falando com o ciclano, está falando com o fulano. E sinceramente, irmãos, se tem algumas coisas aqui que vão falar diretamente assuntos específicos de muitos dos irmãos aqui, que você, irmão, que se sente atingido por isso, você reflita pessoalmente e particularmente a respeito disso. Não existe proveito nenhum de você ficar pegando a palavra de Deus e jogando para os outros. Você perde a oportunidade de ser edificado pela palavra de Deus quando faz isso. Nós devemos tomar a palavra de Deus para nós mesmos, e a palavra de Deus ela nos chama a meditarmos individualmente. É para isso que serve uma pregação, é para isso que ela deve ser ouvida. Então nós devemos ouvir ela da forma correta, e a forma correta é essa, de aplicar a sua palavra em nós mesmos. Outro ponto importante, irmãos, que eu quero ressaltar dentro dessa mensagem, é com relação àqueles que são os consumidores da igreja. São aquelas pessoas que usam a igreja, mas que não colaboram com o corpo de Jesus Cristo. Sabe aquelas pessoas que falam da igreja na segunda ou na terceira pessoa, quando vão conjugar a igreja? Fala, a igreja não tem amor. Peraí, se eu falo que eu sou membro da igreja, eu falo que a igreja não tem amor, eu estou me excluindo da igreja e falando que a igreja tem problemas. Ou a igreja é isso, a igreja é aquilo. Tu, igreja, é isso. Eles são aquilo. Mas eu não tomo parte no corpo como deveria. É fato que em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os tempos, sempre houve aqueles irmãos que estiveram dispostos a trabalhar para servir a igreja, porque Deus sempre fez dessa forma, e sempre vai haver aqueles que estão dispostos simplesmente a vir para o culto, se sentar num banco confortável, ouvir uma boa pregação e ser conduzidos dentro desse banco confortável até os céus. Só que um detalhe, o caminho para os céus não tem um banco confortável. O caminho para os céus é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho em que nós devemos entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele molde a nossa vida. É um caminho de dedicação, é um caminho em que você deve se comprometer de fato, se comprometer com a obra de Jesus Cristo e não se comprometer com o seu umbigo. Se você se compromete com o seu umbigo depois de tantos anos de cristão, você deve pensar realmente se você de fato é um cristão. Porque o que a palavra de Deus pede para nós é que nós nos entreguemos totalmente, com fidelidade a Jesus Cristo. E aí sim nós podemos ser, de fato, uma igreja que vai produzir tudo aquilo que ela não tem produzido. A igreja é simplesmente reflexo daqueles que fazem parte da igreja. E se nós somos membros desse corpo, nós temos um compromisso com esse corpo. Nós temos um compromisso de amor. E esse compromisso de amor não é para com o homem, primeiramente, é para com Deus. A obra é de Deus. Nós precisamos olhar para as nossas vidas. E uma terceira coisa, irmãos, que eu quero que nós encaremos dentro dessa mensagem é com relação ao tempo de duração da mensagem na mente dos cristãos. Irmãos, muitas vezes as pessoas me encontram depois de uma pregação, encontram o pastor Valdir depois de uma pregação, encontram outro irmão depois de uma pregação, e todo mundo sai regozijando com aquela mensagem, falando, nossa, é verdade. A palavra de Deus de fato faz isso. Ela fala exatamente isso. Mas isso não dura. O tempo de aderência da palavra de Deus na mente do cristão tem sido muito curta. Não dura uma semana. Na semana seguinte já se esqueceu o que foi pregado. E a resposta para todos esses problemas, irmãos, de jogar a pregação na conta dos outros, pelo fato de nós sermos consumidores da igreja e não aqueles cooperadores da igreja, e o fato da mensagem ela se esvair tão rapidamente na nossa mente, é a falta da piedade,
ou a nossa fraqueza em sermos pessoas piedosas. Se nós não formos pessoas piedosas, irmãos, de fato a palavra de Deus ela vai ser simplesmente um encontro dominical onde nós nos reunimos, encontramos as pessoas que nós gostamos, ouvimos uma mensagem, daí saímos daqui e vamos cuidar da nossa vida da forma como nós fazemos dia após dia. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que você frequentar um culto dominical ou 2 cultos num domingo durante a semana, ter um padrão moral mais ou menos, porque o padrão moral de muitos cristãos é igual ao padrão moral de pessoas que não são cristãs aí no mundo. Ser cristão não é isso. Ser cristão exige muito mais do que isso, vai muito além disso. Requer um compromisso e requer piedade. E aqueles que forem piedosos serão perseguidos, conforme fala a palavra do Senhor. E por que nós não somos perseguidos? Por que a igreja cristã hoje não é perseguida? É porque falta piedade. Está acontecendo uma conferência lá na Paraíba hoje. Uma conferência que reúne aproximadamente 12 mil pessoas. E qual foi o propósito de um pastor lá naquele lugar? Nós estamos no carnaval. E ele sentia que sempre no carnaval a pecaminosidade tomava conta da cidade. E esse homem, ele pensou da seguinte forma: eu vou organizar aqui uma conferência cristã, vou chamar aqui, convidar pastores conhecidos nacionalmente e internacionalmente, e isso deve atrair bastante cristãos. E sabe o que ele teve como resultado? O fracasso do carnaval na Paraíba, em Campo Grande, Campina Grande. Esse homem, ele faz todo ano, ele organiza essas conferências. E essa semana Paul Washer está pregando lá. O que ele conseguiu fazer com isso? Ele atraiu para aquela cidadezinha milhares de cristãos. E com um monte de cristão ali, o pessoal procurou outros lugares para fazer as suas festas. E o carnaval naquele lugar praticamente inexiste. Um homem piedoso teve uma ideia, usado por Deus, e ele conseguiu fazer algo grandioso. A obra não é dele, a obra é de Deus. E pessoas estão sendo edificadas no conhecimento da palavra de Deus nesses dias. E que pessoas saiam daquele local ali, saiam para pregar o evangelho para as redondezas. E que pessoas possam ser convertidas dentro desse trabalho. E que a realidade daquela cidade ela possa realmente ser transformada. Mas você acha que ele não sofre perseguição? Que não sofre afronta? Sofre. Mas Deus está com ele. O que vem a ser a piedade, irmãos? É importante nós definirmos um pouco melhor essa palavra que nós vamos discorrer durante a pregação, porque ela é usada de 2 formas dentro da palavra de Deus. No Antigo Testamento, quando nós vemos a palavra piedade, normalmente ela fala a respeito de misericórdia, de dó, de compaixão. Então, normalmente, lá no Antigo Testamento, piedade refere-se a isso. Só que no Novo Testamento, a palavra piedade ela tem um outro significado. O significado da palavra piedade no Novo Testamento, e é o significado que nos interessa dentro das passagens que nós estamos lendo, é o amor e respeito às coisas religiosas. Isso está de acordo com o dicionário Aurélio. A palavra ali tem referência a Deus, a coisas relativas a Deus. Então a piedade significa nós termos um amor, um respeito, um afinco pelas coisas de Deus. E aqui é o cerne, irmãos. Uma pessoa que não é piedosa, e quando nós nos vemos tão fracos, fazendo coisas que não deveríamos, ou tendo tanta fraqueza no nosso disseminar do Evangelho, ou quando fazemos isso, tanta falta de poder na palavra, na pregação e no evangelismo, nós olhamos para as nossas vidas, irmãos, e nós vemos que nós temos realmente um apreço, se nós temos realmente uma dedicação, se temos uma confiança, se nos dedicamos e gastamos tempo realmente em conhecer a Deus e buscar a fazer a sua vontade,
ou se nós simplesmente nos reunimos semanalmente para ouvir um pouco da palavra de Deus, e não temos um devocional diário, e que não nos aplicamos à oração, e que não temos uma hora dentro do nosso dia em que nós nos dedicamos exclusivamente a conhecer a Deus. É fato isso, irmãos. Isso é um fato na vida dos cristãos dos nossos dias. As coisas estão como estão, irmãos, porque falta piedade. E para que nós sejamos, irmãos, verdadeiramente piedosos, nós devemos abrir mão de muitas coisas, porque você não consegue ser uma pessoa piedosa e continuar vivendo conforme manda esse mundo. 4 coisas são importantes que nós precisamos ter na nossa mente para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente piedosa. Isso daqui, irmãos, são apenas alguns exemplos, mas existem outros que nós devemos nos atentar. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos destituir ou nos despir totalmente da nossa justiça própria, que é o nosso orgulho, a nossa presunção, pensamentos altivos acerca da nossa própria bondade. Por mais que nós leiamos aqui Isaías, que as nossas obras são trapo da imundícia, que nós somos pecadores, que não existe um justo e nenhum sequer, que todos se extraviaram e se fizeram juntamente inúteis diante de Deus, ainda eu converso com muitos irmãos muitas vezes e deixam escapar, e eu mesmo tenho esse pecado na minha vida, e eu deixo escapar pelas minhas atitudes, que eu acho que eu sou alguma coisa, que talvez eu tenha alguma bondade inata na minha natureza que me faça, sei lá, melhor do que os outros, ou melhor que a média pelo menos. E a palavra de Deus, ela fala que nós não temos bondade alguma. Isso é orgulho, é presunção, irmãos. Não tem nada na nossa vida que nos faça dignos diante de Deus. Nós devemos nos contentar e nos conformar com a realidade de que nós somos perdidos e pecadores inúteis diante de Deus. E que o único meio pelo qual nós somos salvos é através da obra de uma outra pessoa e não pela nossa própria obra. Essa realidade, ela deve estar cravada nas nossas vidas, irmãos. Isso impede que nós venhamos a agir com outras pessoas de forma orgulhosa. Por que nós não pregamos o Evangelho, irmãos, para as pessoas que estão se perdendo? Por que nós não vamos nos lugares mais miseráveis e pregamos o Evangelho para aqueles que são drogados, os alcoólatras? Por que nós não pregamos para aquelas pessoas que são consideradas a escória da sociedade? Porque de forma natural nós pensamos que nós somos um pouco melhores do que eles. E nós não falamos o Evangelho para eles, porque eles são o pior que a nossa sociedade produz. Mas nós não somos nem um pouco diferentes do que aqueles homens, do que aquele pior homem. Outro dia entrou um homem aqui falando que queria arrumar uma mulher para casar. Ele falou que o diabo tinha saído do corpo dele numa igreja e falaram para ele que ele tinha que não vir nessa igreja, mas que ele tinha que buscar uma mulher cristã. Uma mulher cristã para casar. É duro a gente ver a situação de uma pessoa como essa. Mas a grande realidade é que antes da expiação do sangue de Cristo sobre nós éramos tal qual aquele homem diante dos olhos de Deus, pecador e destituído de graça. Nós devemos tudo, irmãos, à retidão, a bondade e a justiça de outro, não a nossa. Tudo a Deus, nada a nós. Segundo ponto, nós devemos desistir dos nossos pecados. Desistir dos nossos pecados significa declarar uma guerra a todos eles, sem exceção. E nós devemos ter uma guerra perpétua contra o pecado. O pecado que habita em nós, irmãos, deve ser lutado dia após dia. Sabe o que o cristão piedoso faz? Ele escreve os pecados que ele comete. Jonathan Edwards foi um puritano de 1700 e pouco, e ele tinha o hábito naquela época todo mundo tinha o hábito de escrever diários. Só que os diários de um cristão naquela época baseava-se estritamente no seu relacionamento com Deus. E esse homem piedoso, ele escrevia no seu diário tudo o que acontecia com relação ao seu relacionamento com Deus. E é aquilo que acontece conosco, irmãos. Sabe, tem dia que nós estamos no vigor, porque nós lemos alguma coisa, ouvimos uma mensagem e falamos assim: Senhor, é isso que eu quero para o resto da minha vida, e esse sentimento que o Senhor colocou no meu coração é algo tão abençoado, tão bom, que eu quero viver nessa força.
Aí você dorme e no outro dia você acorda como um lixo. E é interessante quando você lê o diário desse homem, porque você vê essas oscilações na vida dele. Mas você vê ele também trabalhando aquilo na vida dele. Ele não era uma pessoa que se sentia triste num dia ou com algum sentimento melancólico e ele desistia como se aquilo fosse algo normal na sua vida. Ele meditava na palavra de Deus, ele buscava a resposta para os problemas, ele queria saber onde foi que ele pecou, ele queria saber qual era a solução para aquele problema. E não foi à toa que ele escreveu livros que são uma obra inestimável para qualquer pessoa no mundo. Quanto mais para os cristãos, irmãos. Que obra maravilhosa que Deus dotou aquele homem para fazer. Mas porque a ocupação dele era andar com Deus. Saber que se as suas atitudes estavam de acordo com a palavra de Deus. Se ele estava agindo de acordo com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Isso é um exemplo de vida piedosa. Só que para que tenhamos vida piedosa, nós precisamos nos destituir da nossa justiça própria, devemos abandonar os nossos pecados, mesmo que sejam aqueles pecados mais agradáveis, sabe, aqueles mais doces, aquele que nos conforta, aqueles que nos dá prazer. É contra esses pecados que nós devemos lutar, irmãos. Em Ezequiel, no capítulo 18, 31, a palavra de Deus diz: lança de vós todas as vossas transgressões. E lá em Daniel capítulo 4, 27 diz: põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Ou seja, coloque limites, meu irmão. Coloca limite na tua vida. A sua vida não pode ser levada como vento. Ela deve ter limite. Os limites que são estabelecidos pela justiça de Deus. Você limita. Você foge do pecado. Você não vai para onde o pecado está para ser cometido. Você faz como José. Deixa suas vestes nas mãos de outro, mas você corre em sentido oposto para não prejudicar o seu testemunho, para não se prejudicar com o seu relacionamento com Deus. O que mais importa na sua vida? Estar bem com os homens ou você estar bem com Deus? Terceiro ponto. Ter uma vida piedosa vai te custar o amor ao lazer. Irmãos, frequentemente, particularmente, eu tenho falado a respeito do lazer. Simplesmente, irmão, porque eu vejo de fato um problema na nossa igreja com relação a esse aspecto. Não há nenhum problema em você tirar lazeres. Momentos de lazer é bom e é importante para a vida de qualquer pessoa. Mas muitas vezes eu vejo irmãos não tendo ponderação com relação a esse aspecto na sua vida. A sua vida é dominada, é governada pelo lazer. E ele só não tem mais lazer na vida dele porque lhe falta alguma coisa. Lhe falta talvez tempo para poder exercer o lazer que ele gostaria, ou lhe falta dinheiro para poder fazer o lazer que ele gostaria. Mas qual é a grande questão dentro desse ponto? A questão toda, irmãos, é porque todo cristão piedoso ele tem que ser produtivo. Na verdade, todo cristão tem que ser piedoso. E todo cristão sendo piedoso, naturalmente ele tem que ser produtivo. Ou seja, você tem que conhecer a palavra de Deus. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai clareando hora após hora, até ser dia perfeito. Como é que é esse caminhar da vida do crente? O cristão ele deve conhecer a palavra de Deus, ele deve ser iluminado pelo poder do Espírito Santo para saber qual é a vontade de Deus. E como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? Você vai ter que se debruçar nesse livro aqui. Você vai ter que ler ele. E depois que você ler, você vai ter que relê-lo. E depois que você reler, você vai reler novamente. E depois você vai ler novamente. E vai continuar lendo ele. E sabe o que vai acontecer cada vez que você continuar a ler a palavra de Deus? Você percebe que você ainda não conhece todas as coisas. Você vai perceber que falta muito para aprender. Vai ter muita coisa que você não vai entender. Mas por outro lado, vai ter um outro tanto de coisas que você vai aprender e a sua vida vai passar a ser governada por aqueles princípios. Conhecer a palavra de Deus implica em você atribuir a si próprio princípios divinos de conduta, de vida. E é assim que a sua vida vai brilhar. É assim que ela vai clarear. É assim que ela vai um dia ser dia perfeito. É através do conhecimento da palavra de Deus. Agora, se você se ocupa muito com lazeres, eu sinto dizer que você nunca vai conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Você precisa vigiar
Você precisa montar guarda. A sua conduta deve ser percebida por você mesmo. Toda hora, todos os dias, em todos os lugares, você não pode se descuidar. Você deve saber aquilo que você está fazendo e aquilo que você representa no local onde você está. As pessoas olham para você, o que elas veem? Será que elas veem um cristão? Ou elas veem simplesmente um colega de trabalho, um colega de escola, ou um vizinho qualquer como qualquer outro? Você deve estar vigiando para cada um desses aspectos. Você, como cristão piedoso, deve remir o tempo. Você deve remir a sua língua. Você deve remir o seu temperamento, seus pensamentos e imaginações. Você terá que ser diligente quanto às suas orações e também quanto à sua oração da palavra de Deus. Ninguém cresce no conhecimento de Deus se não atribuir a si próprio, de forma sistemática, a leitura e a oração da palavra de Deus. Sabe como você se torna um orador? Uma pessoa que ora e é respondido? Orando a Deus. Orai sem cessar. Andai em espírito de oração. Levai todas as coisas ao conhecimento de Deus. Leia a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, você aprende a orar também. Às vezes você aprende a orar, irmãos, porque existem determinadas coisas que Deus pede para nós não orarmos. Mas quais são essas coisas? Estão contidas na palavra de Deus. E existem outras coisas que Deus nos incentiva a orar. Irmão, vocês já pensaram se nós todos, como igreja, parássemos um dia e refletíssemos num determinado versículo que fala que Deus recebe a todos aqueles, recebe como filhos, e todos aqueles a quem Ele recebe por filho, Ele atribui o Espírito Santo para que eles sejam conhecedores da palavra de Deus. Se nós pensarmos que essa é a vontade de Deus, e nós oramos juntamente como igreja por conta dessas promessas de Deus, será que existe alguma possibilidade de Deus não atender um pedido que está de acordo com a sua vontade? Mas por que nós oramos tão pouco por determinadas coisas? Por que nós não oramos pelos ceifeiros, por exemplo, enquanto na nossa seara não existe nenhum? Se a palavra de Deus diz, orai para o Senhor da seara, para que envie ceifeiros. É porque nós nos esquecemos da passagem que fala que nós devemos orar e Deus vai abençoar com isso. Gostaria de pedir a todos que abrissem lá em Provérbios capítulo 13. Não vamos ser preguiçosos, vamos abrir lá nesse livro. Provérbios capítulo 13. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Muitas vezes, irmãos, pessoas chegam e elas falam, eu quero servir a Deus, eu quero ter uma vida mais espiritual, eu quero, servir a Deus fielmente. Mas o que você está fazendo para ser um servo de Deus? Tem um preço a ser pago. Você tem sido piedoso? Você tem buscado conhecer a Deus através da sua palavra? Porque senão nós caímos nesse versículo. Nós somos pessoas preguiçosas que desejamos ser muita coisa dentro da palavra de Deus, mas que não alcançamos coisa alguma. Por quê? Porque nos falta diligência, nos falta empenho, nos falta esforço, aplicação. E é claro, irmãos, que esforço e aplicação, fazer força, é contrário ao nosso coração. Por que a maior parte das pessoas são pessoas preguiçosas que não gostam de fazer absolutamente nada, elas gostam realmente do lazer? Porque no lazer você não faz força, é agradável. Ou a força que você faz, ela te redunda em coisas mais agradáveis. Mas nós devemos pensar se de fato nós queremos alcançar alguma coisa na nossa vida espiritual, e se nós de fato queremos ser melhores cristãos, nós devemos ser diligentes. Então, nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, de forma sistemática. Precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Precisamos aplicar ela a cada dia. E não deixar ela como um livro de cabeceira que nós pegamos lá e lemos quando dá vontade. E o que acontece quando nós temos essa atitude? Nós nunca lemos a palavra de Deus, porque nós nunca temos vontade. Mas a coisa interessante na palavra de Deus
é que quando nós começamos a ler a palavra de Deus de forma sistemática, nós sentimos falta quando nós não estamos podendo lê-la. E é algo tão impressionante que nós começamos a sentir verdadeira fome pela palavra de Deus. Nós queremos conhecer mais. Sabe, irmãos, eu converso com alguns irmãos aqui na igreja, e esses irmãos, eles demonstram alguma ansiedade. Uma ansiedade bendita. Porque eles não conseguem ler todas as coisas que eles gostariam. Não conseguem ler todos os livros da forma como gostariam. Porque te falta tempo. Mas por outro lado, alguns estão gastando sua vida com outras coisas e não sentem desejo nenhum de ler a palavra de Deus. Existia um homem que ele fez isso durante 14 anos. O sobrenome dele era Pink. E ele lia 12 capítulos todos os dias da palavra de Deus. Isso fazia com que ele lesse a palavra de Deus inteira todos os anos, 3 vezes. E ele fez isso durante 14 anos da vida dele, aproximadamente. Então, assim, era uma pessoa que realmente conhecia muito da palavra do Senhor. Porque o objetivo dele era crescer espiritualmente. E nós só crescemos quando nós aplicamos a palavra do Senhor de forma esforçada. Quarto e último ponto com relação ao que fazer para ter uma vida piedosa, nós devemos não nos preocupar com a aprovação do mundo. Porque ser zombado, caluniado, ridicularizado, perseguido e até odiado é o que se espera de pessoas piedosas. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e que têm a coragem de proclamá-la no local onde elas estão. Algumas pessoas elas vão receber a palavra do Senhor e muitas delas, pela graça de Deus, vão aceitá-la de bom grado. Mas vai ter e normalmente é isso mesmo. A maior parte das pessoas, elas não escarnecem, elas não caluniam. Mas às vezes tem um ali. E aquele ali, ele tem o poder de ridicularizar, de escandalizar, de caluniar, sabe, de tentar te humilhar. Mas quando estiver acontecendo isso, dá glórias a Deus, porque é isso mesmo que se espera de verdadeiras pessoas piedosas. Que eventualmente elas sejam caluniadas, perseguidas, ridicularizadas. Mas ele vai continuar mantendo a palavra de Deus como seu firme estandarte, a sua bandeira, aquilo pelo qual as pessoas o conhecem. Um verdadeiro servo do Senhor. Nós não devemos nos preocupar se as nossas opiniões e práticas religiosas são tratadas com zombaria. João capítulo 15, versículo 20, nos deixa bastante claro que isso é uma das promessas de Deus. João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, quem é o nosso exemplo? Se o nosso exemplo é Jesus Cristo, nós devemos esperar os mesmos resultados que houve na vida de Cristo. Pessoas ouvindo e guardando a palavra, mas pessoas também desprezando e perseguindo a nós, que não somos melhores do que o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. O que faz então, irmãos, da nossa geração uma geração tão fraca? Será que não é a necessidade de nós termos uma aprovação do mundo ou uma aprovação exterior? Será que nós não estamos tão preocupados, muito preocupados com aquilo que as outras pessoas pensam ao nosso respeito? E por conta disso nós estamos sendo cristãos que conhecem a palavra de Deus, conhecem o caminho da salvação, mas temos sido omissos com relação às coisas que deveriam ser feitas? Não é então talvez o nosso lazer que é exagerado e nos tira o tempo que é necessário para que nós cresçamos no conhecimento da palavra do Senhor? Ou talvez seja um pecado que nós amamos tanto e que é tão difícil nós nos separarmos dele. Mas a palavra de Deus, ela diz que deve ser tal qual arrancar um braço ou tirar o nosso olho da nossa órbita. O pecado, ele normalmente é assim. É algo tão enraizado em nós mesmos que nós nos afastarmos dele é como se nós estivéssemos nos amputando. E é isso que nós devemos fazer. Cortar a mão, arrancar o olho, cortar a língua, fazer o que for necessário, mas extirpar todo aquele pecado que nos é conhecido. Nós devemos fazer isso, nós devemos ter esse firme compromisso.
E talvez o motivo de nós não sermos poderosos no evangelismo possa ser um conceito de uma justiça própria. De nós pensarmos que as pessoas lá fora, elas não são dignas da graça de Deus. Simplesmente pelo fato de que elas rejeitam a palavra de Deus. A porta da igreja está aberta e nós convidamos pessoas para que elas entrem. E elas não querem entrar. Mas isso é o normal do ser humano. O ser humano, ele não quer entrar, ele não quer se encontrar com Deus, ele não quer essa confrontação. Ele não quer ouvir que ele é um pecador destituído de graça e que depende da graça de outro. Ele quer ser aquilo que ele vem sendo a vida toda. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que pode fazer as coisas da forma como bem entende e que não tenha ninguém orientando a forma de vida que ela deve ter. Uma verdadeira maldição. Mas é assim que muitas pessoas têm vivido. Nós temos a urgente necessidade, irmãos, de abandonar todas essas coisas e de sermos pessoas verdadeiramente piedosas. E qual é o fruto então da piedade, irmãos? Eu quero convidar a todos que abram lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. Qual é a vantagem de nós sermos pessoas piedosas? Porque até então nós vemos que nós devemos abrir mão de várias coisas, que nós somos chamados a sofrer juntamente com Jesus Cristo, carregar a sua cruz. Mas existe vantagem, é óbvio, porque afinal de contas Jesus Cristo nos chama a fazer contas. E nós só conseguimos fazer contas se nós tivermos um extrato daquilo que é positivo e daquilo que é negativo. E o que nós perdemos, parte daquilo já foi dito. Mas o que nós ganhamos? 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina, alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Ou seja, a piedade aqui no versículo 1, ou a doutrina de Jesus Cristo, ela é segundo a piedade. Ou seja, ela é segundo os preceitos de nós buscarmos a Deus, é de valorizar aquilo que Deus é e aquilo que Ele tem se revelado. A doutrina de Jesus Cristo, ela implica em um conhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele irá fazer. E existem muitas pessoas que se esquecem desses detalhes, se esquecem daquilo que Deus é e buscam fazer a sua vida da forma como bem entendem, usando a palavra de Deus. E muitas vezes cristãos verdadeiros caem no erro de manipular a palavra do Senhor, achando que podem ser cristãos sem pagar um preço devido pelo seu cristianismo. Nós somos chamados, irmãos, a pagar esse preço. E aqui no versículo 3, ele fala a respeito no versículo 4, ele fala de alguns soberbos, ou seja, pessoas que são privadas da verdade, né? Pessoas que são orgulhosas, que não sabem de absolutamente nada. Elas deliram acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas. Discórdias, dissensões dentro de um meio evangélico é fato. É porque falta piedade. O pastor Valdir mencionou hoje de manhã que ele entrou lá numa discussão dentro do Facebook. Na verdade, postaram uma questão e ele colocou um comentário. E depois as pessoas começaram a fazer vários comentários em cima daquilo e tal. Na verdade, tinham começado antes e o pastor Valdir colocou depois, né? Como querendo meio que amenizar ali a questão, porque parecia que era uma questão de mau entendimento daqueles que estavam postando, né? Uma má interpretação, né? Com relação ao que queria ser passado. Mas depois, aí o pastor Valdir precisava vir para o culto de quarta-feira, ele postou alguma coisa lá dizendo, eu tenho que sair agora, eu vou para o culto, mas amanhã eu volto, né? E discutiria lá o assunto, né? Só que quando ele voltou no outro dia, estava impossível dele participar daquilo. E ele simplesmente postou algo no sentido de que as coisas tomaram um rumo tal que não faz mais sentido ele postar coisa alguma. E aí aquela pessoa que havia feito a postagem, ela foi lá e excluiu todas as postagens e encerrou a discussão ali. Mas o que leva pessoas que se dizem cristãs a discutirem de forma tão acalorada por assuntos tão... Eu não sei qual era o assunto, mas eu tenho visto isso muito nos blogs. Qualquer coisa é motivo de discussão. E a palavra mais usada é aquele herege. Nossa, será que nós podemos chamar uma pessoa por quem Cristo morreu de herege?
Mas é tão fácil, né, você escrever herege. É tão fácil a gente se envolver em porfias, emulações, discussões tolas. E por que as pessoas se envolvem nessas coisas, se achando os espirituais dentro das salas de bate-papo? Lhe falta piedade. Porque se fossem pessoas piedosas, que conhecessem a vontade de Deus de fato, dia após dia, e quisessem ser conduzidas pela palavra de Deus, eles levariam aquilo com espírito de mansidão, e não com espírito de contenda, de dissensão. E pior do que isso, existem pessoas, no versículo 5, perversas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Que aí é um outro caso ainda que vai além, né? Que são pessoas que realmente fazem uso da questão religiosa, as questões relativas a Deus, e fazem dessas coisas mercado. Mercadejam com a fé dos homens. E essas pessoas, elas realmente são corruptos no entendimento, ou seja, têm seu entendimento deturpados e estão privados da verdade. Eles não conhecem a verdade. Em outras palavras, eles não são salvos. Porque é necessário que haja verdade, porque só a verdade liberta. E se eles não conhecem a verdade, se a verdade está privada deles, é porque não existe liberdade para esses homens. Versículo 6 é o nosso versículo-chave dentro dessa passagem. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, irmãos. Piedade com contentamento. Ou seja, viver uma vida devotada a Deus com gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. Sabe o que significa isso? Significa a humildade. Significa você estar satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Deus, Ele tem dado para você saúde, tem dado de comer, tem dado o que vestir. Esteja agradecido por todas essas coisas, porque você já tem mais do que o necessário. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos ter contentamento. Mas o que se vê nos dias de hoje, irmãos, é materialismo dentro da igreja. As pessoas têm deixado a comunhão por qualquer coisa. Ou talvez não por muita coisa. Talvez por uma única coisa: dinheiro. Irmãos, não existe dinheiro nessa vida que pague a comunhão com Jesus Cristo. Eu fico pensando, irmãos, como nós podemos fazer escolhas tão tolas nas nossas vidas? Mas a resposta para isso é a falta de piedade. É a falta de conhecimento de Deus. A falta de devoção a Deus. A falta de entendimento da vontade de Deus. Versículo 7. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tem coisa mais óbvia. A palavra de Deus, ela é tão simples que choca, né? Vivemos nessa vida, irmãos, mas nós não vamos levar absolutamente nada delas. Tudo vai ficar. A única coisa que vai permanecer é a forma de vida com que nós vivemos aqui na terra. Se nós formos pessoas que buscamos conhecer a Deus, isso vai ter algum peso na eternidade. Agora, se nós formos pessoas que simplesmente vivemos aqui na terra, isso também tem um peso na eternidade. Mas quem vai julgar é Deus. Tendo, porém, sustento, versículo 8, e com que nos cobrirmos, esteja com isso contentes. Esse é o contentamento que ele fala do versículo 6. Nós temos, irmãos, sustento, nós temos cobertura, e nós devemos estar contentes por isso, irmãos. E aqui vem um outro detalhe. Irmãos, nós temos mais do que essas coisas. Nós temos mais do que o sustento do nosso dia a dia, e temos mais do que a cobertura do dia. Nós temos muito mais motivos, irmão, de nos contentarmos. Deus tem sido misericordioso com pessoas que não têm sido piedosas. A graça de Deus está recaindo sobre nós, pela sua misericórdia. Nós estamos vivendo um tempo de estiagem, não chove. E sabe qual é a coisa certa a acontecer, irmãos, nesse período? Sabe qual era a coisa mais certa? A coisa mais certa é que Deus não mandasse uma gota de chuva
A coisa mais certa é que as coisas aqui em São Paulo secassem, que os animais morressem todos de sede, que as plantações fossem todas arruinadas, que não houvesse água tratada no nosso encanamento, que o sol nos castigasse, para que houvesse mortandade por doenças diversas. A coisa justa a acontecer seriam essas. Porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que pecar certamente morrerá. Deus tem dito que haverá punição a todos os homens por conta do pecado que é cometido. Aqueles que se esquecem de Deus devem padecer. Mas o que nós temos recebido, irmãos? Chuvas no tempo próprio, colheitas no tempo apropriado, animais cevados, comida na nossa mesa e nos supermercados. Nós estamos sendo abençoados, irmãos, por conta da misericórdia de Deus. Mas o que nós estamos fazendo? Se não chovesse nunca mais, irmãos, e nós morrêssemos perecendo à míngua, Deus estaria sendo perfeitamente justo, porque era isso que se esperava. Se espera de acordo com aquilo que Ele tem manifestado. O juízo de Deus sobre o pecado. E há pecado em todos os lugares. No carnaval, então, irmãos, o que Deus deveria fazer? Mas no carnaval Deus manda chuva. Misericórdia de um Deus incompreensível. Totalmente graça. Pela sua graça, que também é incompreensível. Ele tem agido dessa forma para que pessoas possam vir ao conhecimento da sua vontade, para que pessoas possam ser conhecedoras da vontade de Deus, para que pessoas possam se achegar por meio de Jesus Cristo a Ele e possa ter restabelecido nova comunhão com o Senhor, para que nós possamos ter uma nova vida, uma vida que realmente represente aquilo pelo qual Cristo morreu, para que possa haver cristãos piedosos, cristãos que busquem a Deus, cristãos que são homens verdadeiros, que têm coragem de proclamar a verdade e que não se intimidem, que veem a necessidade, que se levantem para trabalhar, para batalhar, porque nós somos chamados para uma batalha, irmãos, todos os dias, uma batalha que não cessa, todas as horas, uma batalha em nosso próprio pensamento, no nosso próprio íntimo, e nós não podemos nos esquecer disso. Mas muitas vezes somos cristãos esquecidos, que nos ocupamos com outras coisas que não servem de absolutamente nada, enquanto a nossa alma está perecendo à míngua. Jesus Cristo morreu para que nós sejamos livres e que tenhamos paz, paz em abundância, paz com Deus. É isso que nós precisamos buscar em nossas vidas. O que moveu homens no passado? Moisés, Abraão, o capítulo 11 lá de Hebreus, irmãos, nós não vamos ler porque é um capítulo bastante grande, mas vamos pegar 3 versículos lá. Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. O exemplo tão rico, irmãos, que esse capítulo dá a respeito da forma de vida que deveríamos ter. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não vinham, que não se viam, temeu, e para a salvação da sua própria família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Irmãos, o que moveu aqueles homens foi a fé. Nós podemos dar respostas corretas, irmãos, a qualquer pergunta a respeito do cristianismo. E aqui vai um ponto.
Pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo frequentemente, como acontece frequentemente com os filhos dos irmãos, ouvem o Evangelho dia após dia, noite após noite. Se perguntar qualquer coisa a respeito da forma de salvação, eles vão te responder precisamente. Se você perguntar para eles se eles reconhecem que precisam de Jesus Cristo para ser salvos, eles vão dizer: sim, eu reconheço que eu preciso de Jesus Cristo para ser salvo. Se você perguntar para ele que o único caminho, a verdade e a vida é quem, eles vão falar: é Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, eu preciso me arrepender dos meus pecados. As respostas, elas são essas, eles sabem disso. Mas eu acho que nós precisamos de mais do que isso. Nós não precisamos apenas de respostas corretas. Nós precisamos de fé. A verdadeira fé, aquela verdadeira fé que é provada e é aprovada pela aprovação. É a fé da qual Noé, que sabendo do juízo de Deus que estava por vir, agiu de acordo com a fé que ele manifestava. Ou seja, construindo a arca. Abraão, quando foi chamado para ir para uma terra que ele não sabia qual era, mas havia sido prometido a ele uma terra que ele não conhecia, o que ele fez? Deixou a tranquilidade e o aconchego do lar da casa dos pais dele, para quê? Para ir para uma terra que ele não sabia onde ele iria. E ele viveu como? Como peregrino. Porque a promessa dizia a respeito a ele, mas dizia num sentido muito mais amplo do que simplesmente eles herdarem a terra de Israel. Falava a respeito da herança que ele haveria de receber nos céus. Ele e os seus filhos, Isaac e Jacó, estavam firmados em algo muito superior àquilo que pode ser visto. Assim como Noé, que não havia visto a chuva ainda, mas construiu a arca. A esperança desses homens era a esperança daquela Jerusalém celestial. Versículo 10. Porque eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você crê nessa Jerusalém que está por vir? Você crê de fato que você é um daqueles chamados por Jesus Cristo a habitar juntamente com Ele nesse local? Então nós devemos tomar uma atitude nas nossas vidas. Devemos construir a arca. Nós devemos nos levantar e sair para a terra desconhecida. Porque isso é a prova da nossa fé. São as obras que nós fazemos. Perceba que é isso aqui, é disso que Tiago trata, quando ele fala a respeito das fés e as obras. A fé sem as obras é morta. Uma pessoa pode falar: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, mas e as suas obras? Demonstram que você tem fé em Jesus Cristo? Essa é a grande questão, irmãos. Nós devemos ir além do simples pronunciar das nossas bocas. Nós precisamos viver e agir de acordo com aquilo que nós falamos que cremos. Se cremos, então temos que ter uma conduta de acordo com aquilo que dizemos. O que nós ganhamos então, se nós formos pessoas piedosas? Jesus Cristo tem nos prometido o reino, tem nos prometido a sua presença, tem nos prometido enxugar as lágrimas e toda a dor. Ele tem nos prometido a sua presença, estarmos diante do seu trono, de nós estarmos gozando da sua presença, de estarmos num local que é inefável. Coisas que aqueles que viram não conseguiram transmitir em palavras. E quando eu falo aqueles que viram, na verdade eu estou me referindo ao apóstolo Paulo, quando ele menciona lá em 2 Coríntios capítulo 14 ou 15, não lembro ao certo. Sei de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que ao homem é inefável. A promessa que Jesus Cristo fez, irmãos, é uma promessa de paz e de glória. Mas o que nós perdemos se nós não nos aplicarmos a uma vida piedosa? Convido a todos que abram lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus, ela se manifesta sobre toda a impiedade.
piedade. Ou seja, o contrário daquilo que nós temos pregado aqui. Eu tenho falado a respeito de nós sermos pessoas piedosas. Porque o contrário disso é a impiedade. E a impiedade é você não levar a sério as coisas de Deus. É você não se ocupar com aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E aqui no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo ele trata em duas vertentes a respeito disso, da forma de Deus agir e das consequências da impiedade. Em primeiro lugar, aqui ele fala que é por conta da impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. E aí ele faz uma separação, ele começa a tratar de coisas relativas a Deus. Porque ele fala assim no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus ele se manifesta aos homens, para que os homens o conheçam. Só que os homens, ouvindo a respeito de Deus, sabendo da existência de Deus, eles não o honraram como Deus, ou seja, eles foram impiedosos. Porque o que é a piedade? Não é você ser zeloso pelas coisas de Deus, conhecendo a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. Mas os homens aqui nesse versículo, eles fazem completamente o oposto. E o que diz no versículo 28? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A consequência da impiedade, né? Primeiro, qual é a obra que se vê numa pessoa ímpia? A obra que se vê na pessoa ímpia é que ela não tem apreço pelas coisas divinas, pelas coisas de Deus, pelas coisas, por assim dizer, religiosas. Mas eu estou falando aqui de religião no sentido limpo da coisa. Estou falando do sentido verdadeiro, da religação com Deus. Mas se nós estamos ocupados, irmãos, com nossa justiça própria, se estamos ocupados com o nosso lazer, se nós estamos ocupados com o nosso pecado, se as palavras de Deus ela não é importante para nós, e nós a tomamos como coisa leviana ou coisa comum, algo que eu até perco as palavras. Mas é um absurdo, irmãos. Se é que eu posso chamar você de irmão. Desprezar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá vida. É a palavra de Deus que te dá salvação. É por meio dela. Como é que você pode ser leviano com a palavra de Deus? Existe algo totalmente incoerente com a sua profissão de fé. Precisamos analisar as nossas próprias vidas, irmãos. Há tempo ainda, irmãos, de nós voltarmos à verdadeira palavra de Deus e a uma vida verdadeiramente piedosa. Versículo 28, ele diz então que por conta de haver impiedade, ou seja, pessoas não se importaram em ter conhecimento de Deus, o que Deus faz? Deus julga os homens. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí ele dá uma lista de pecados aqui, que é característico de pessoas ímpias. Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e às mães, e assim por diante. E no versículo 32 ele diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Ou seja, quais são as consequências de uma vida impiedosa? É que o juízo de Deus que está prometido sobre a vida daqueles que são ímpios vai recair sobre a vida de todos os impiedosos. Aquilo que havia sido prometido há de ser cumprido. Se você não é uma pessoa piedosa, você deve pensar seriamente a respeito da sua profissão de fé. Se a sua vida tem sido muito tranquila, se você fez uma profissão de fé dentro de uma igreja cristã, você deve estar atento para o fato de que você não terminou a sua carreira aí, mas que você precisa agora crescer no conhecimento da graça de Deus, conhecer ao Senhor e ser de fato uma pessoa piedosa. Piedade implica conhecer a Deus. Eu quero concluir, irmãos, fazendo a seguinte pergunta: quanto que tem custado a você a sua religião? Qual é o custo da religião que você tem professado? Tem tido tribulação? Você tem gasto tempo, preocupação, cuidados, dores
leituras, oração, autonegação, conflitos, trabalho, labor. O verdadeiro cristianismo tem esses aspectos. Falta tempo. Você tem preocupação. Você tem cuidados. Você tem dores. Você tem ocupação com oração, ocupação com leitura. Você tem trabalho a ser executado. Você não está sentado numa poltrona confortável sendo carregados para os céus. O caminho para o reino dos céus é um caminho estreito. É um caminho difícil. É um caminho que requer a abnegação. Você tem que se despir, deve rejeitar a sua própria vida, deve confiar no Senhor Jesus Cristo para te conduzir nessa caminhada. Sem essas coisas jamais poderá haver uma alma salva. Não terá paz enquanto viver e nem quando morrer vai poder ter qualquer esperança. Você não poderá ser sustentado no momento de aflição. O que a palavra de Deus promete para os filhos de Deus? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que os problemas pelo qual você está passando faz parte do plano de Deus para te aperfeiçoar. Para que você seja uma pessoa mais piedosa. Para que você seja uma pessoa de segundo o coração do Senhor. Uma pessoa de acordo com Jesus Cristo. Porque Ele foi o nosso exemplo. Ele foi provado, Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Irmãos, a grande questão na piedade não é que você vai acertar 100% em todo. Que você não vai mais pecar. Mas tem muito mais a ver com a sua disposição de mudar a sua vida. De buscar estar mais de acordo com a palavra de Deus. De acordo com as exigências de Deus. Tem mais a ver com uma forma de vida. Uma forma de vida onde você está buscando acertar, fazer a vontade de Deus dia após dia, vigiando, meditando, batalhando, lutando de fato, revestindo-se da armadura do Senhor, correndo aquela grande jornada. Sabe, o caminho para os céus, irmãos, em lugar nenhum na Bíblia fala a respeito de um caminho tranquilo, onde você deita em berço esplêndido e todas as coisas se resolvem. Mas os termos que o apóstolo Paulo usa é sempre esse: jornada, peregrinos, forasteiros, terra estranha, sofredores, armadura para combater uma grande batalha, uma guerra espiritual que está por ser travada todos os dias. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós estamos em Jesus Cristo. Para finalizar, eu quero deixar uma frase do J.C. Ryle. Ele dizia: uma religião que não te custe nada é uma religião também que não vale nada. O verdadeiro cristianismo, ele te custa. Custou o sangue de Jesus Cristo e te custa a fé verdadeira na pessoa de Jesus Cristo. E a disposição para passar pela jornada de Jesus Cristo. Pisar aquele caminho que Jesus Cristo pisou não é fácil. Mas Ele diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continuo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, vamos nos aplicar realmente a sermos verdadeiros cristãos. Cristãos de fato, que praticam a vontade de Deus, e não cristãos nominais. Sinceramente, a nossa sociedade está cheia de cristão nominal. Alguém falar que é cristão está até na moda nos dias de hoje. Eu vejo lá no meu trabalho as pessoas usando camisetas, colocando adesivos em dispositivos móveis. Aí você olha assim e fala assim: olha só, né, cristão. Mas quanto tem custado para essas pessoas serem de fato cristãs? E quanto tem nos custado ser cristão? Nós devemos esperar por um preço a ser pago. Não esperar pela tranquilidade. Se podemos gozar de tranquilidade momentaneamente, amém, Deus seja louvado por isso, e vamos fazer bom uso dela, gastando o nosso tempo em conhecer ao Senhor.